Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica e Intervenção em Neuropediatria. Neste episódio, o assunto é o cérebro mau caráter. Trazendo luz à neurologia, a cada podcast, uma viagem. Já são mais de 300 episódios no ar. Que tal você que chegou depois, você que chegou agora, fazer uma maratona e ouvir tudo desde o início? É muita curiosidade, muito assunto bacana sobre as neurociências. Vale a pena se organizar e ouvir um pouquinho de cada vez e alcançar todos os episódios. Se você quer colaborar para que o projeto continue e que estejamos sempre com novidades, é só compartilhar o canal, os episódios em suas redes sociais, com seus amigos, colegas de trabalho. Esse compartilhamento nos ajuda muito a manter o projeto vivo. E você também pode colaborar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito pelo WhatsApp 22 99 222 1003. Para ter mais informações sobre os projetos que eu desenvolvo, é só acessar www.adrianofreitas.com. E você também pode seguir nas redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro. Para a gente começar a discutir esse assunto, a gente tem que entender primeiro que mau caráter não é um termo científico. A ciência não rotula ninguém de bom ou mau caráter. Isso é um rótulo que é dado de forma social, é um rótulo social e moral. Mas, trazendo isso para a ciência, a gente pode dizer que um conjunto de comportamentos que são antissociais, enganosos, manipuladores, cruéis, que definem uma pessoa mau caráter, né? Então, quando alguém é chamado de mau caráter é porque tem uma ou mais dessas características em geral. E muitas pessoas buscam entender por que uma pessoa tem um caráter tão diferenciado de outras. Enquanto uma pessoa é altruísta, é bondosa, a outra é cruel, vingativa. Por que isso ocorre? Será que existe alguma predisposição física? É isso que a gente vai entender nesse episódio. Então, são vários os mecanismos envolvidos nessa questão do caráter, né? Nesse tipo de característica das pessoas. O primeiro é o sistema límbico, que é aquele que lida com as emoções humanas, que eu já falei dele. O córtex pré-frontal, que tem um controle inibitório, ou seja, é ele que vai inibir ou não nossos instintos de violência, nossos instintos que a gente tenha para atuar sobre os outros, né? E também o nosso julgamento moral, é o córtex pré-frontal que faz esse raciocínio fino de definir o que é moral, o que não é moral. A ínsula, que trabalha a empatia e a aversão ao dano, né? Porque muitas pessoas elas podem ter um caráter duvidoso, como se diz, a partir do momento que elas reagem ou evitam um dano para si mesmo. Então elas reagem, elas revidam, né? E isso também pode ter a ínsula envolvida. A amígdala, que é o reconhecimento da emoção, que trabalha o reconhecimento da emoção, especialmente o medo e a culpa. E as redes da teoria da mente, que é quem entende as intenções alheias. Então a gente tem redes neuronais para tentar mapear, entender o que os outros podem estar pensando, qual a intenção deles para conosco. E aí a gente tem alguns fatores biológicos que influenciam algumas tendências antissociais. Não significa que são determinantes, mas tem lá alguma influência, que é uma menor reatividade da amígdala. Então, se a amígdala ela é um centro emocional e ela reconhece a emoção, medo, culpa, né? Ela tem essas características que ela trabalha. Se você tem uma amígdala menos sensível, uma amígdala menos reativa, você acaba tendo uma menor resposta ao sofrimento alheio,
uma menor resposta emocional sua, então você se compadece menos, você se emociona menos, você tem menos, interferência dessa questão emocional no seu dia a dia. O funcionamento reduzido do córtex órbito-frontal também interfere, de certa forma, porque ele gera uma impulsividade, uma dificuldade de inibir alguns comportamentos inadequados que a gente vem a ter, alguns comportamentos impulsivos, né? E também algumas disfunções em circuitos dopaminérgicos, que aquele sistema de recompensa, né, da dopamina. Então, quando ele existe alguma disfunção, você pode ter uma busca, incessante, uma busca exagerada por recompensa imediata. Então, isso acaba te cegando para aquilo que você não deveria fazer. Então, você acaba fazendo coisas que não deveria para que possa obter a dopamina que você busca. Então, uma disfunção nesse sistema também geraria isso. E também alguns traços, temperamentais herdáveis, né, que a gente tem algumas características que podem fazer com que a pessoa fique com baixo nível de medo, então ela age sobre os outros sem ter medo na resposta desse outro, então acaba a pessoa, ressaltando alguns comportamentos agressivos, né. Agora, esses funcionamentos reduzidos que eu falei, essas estruturas, quando são afetadas e quando elas, por alguma questão de nascença, alguma questão genética, alguma lesão, elas se tornam menos reativas e acabam interferindo nesses comportamentos que eu falei, eh, elas sim vão ter influência sobre o caráter final, sobre aquilo que é rotulado como caráter. Porém, que fique claro, isso não é determinante. Não é que a pessoa nasceu assim, vai morrer assim, não tem jeito, tá? Então é uma tendência que vai caber à pessoa ressaltar essa tendência, ou seja, ceder a ela ou batalhar contra ela e realmente conseguir reverter. Então, isso de forma nenhuma é determinante. Muito, eh, disso pode ser inibido, pode ser controlado através, das experiências e da capacidade que se passa a ter de raciocinar, a capacidade que o meio traz de contenção. Então, a gente pode dizer que a criação, né, a educação, o crescimento e o desenvolvimento dos indivíduos vai ser ainda mais determinante, que vão poder abafar essas características ou não. Né, então, o caráter, o que a gente rotula de caráter, na verdade, pressupõe uma predisposição, mas também um ambiente onde a pessoa se desenvolveu, nenhum nem outro. Uma pessoa sem predisposição, mas que cresceu num ambiente altamente hostil, ela pode sim se tornar agressiva ou mau caráter. À medida que uma pessoa que tem a predisposição, mas que foi criada, foi educada num ambiente adequado, teve os estímulos adequados, ela pode tranquilamente manter essas tendências sob controle e não apresentar um caráter, ruim em relação a outras pessoas. Vários elementos durante a criação e o desenvolvimento do indivíduo podem ter grande influência na formação desse caráter ruim que se define, né. Por exemplo, a negligência com a criança, né, você, negligenciar a criação e a educação dela, de repente abuso infantil também, geralmente ressalta esses instintos mais agressivos e de mau caráter. O chamado apego inseguro, né, quando a pessoa cresce num ambiente onde tudo a que ela teria aquele apego, ela não tem a segurança de ter esse apego, né. Então a pessoa está sempre com uma insegurança de que pode perder aquilo que gosta, etcétera. Ambientes violentos também têm uma forte interferência, né, aquelas crianças que crescem, vivenciando essa violência, mesmo que não seja diretamente contra ela, mas a violência familiar entre pai e mãe, e até outros ambientes mesmo, que ela não tem a violência familiar, mas ela vive inserida numa comunidade extremamente violenta, e que a família não é sólida o suficiente ou não consegue
impor uma barreira para essa agressividade que vem de fora na criação. Então, ela acaba sofrendo influências e adquirindo hábitos, desse caráter externo à família dela. Isso também pode ocorrer. E a ausência de modelos pró-sociais, né, que é você não ter, durante o crescimento da criança, durante o desenvolvimento, modelos sociais adequados, né, porque muito mais do que você falar, muito mais do que você, eh, ensinar, muito mais do que você explicar, do que você gastar saliva dizendo alguma coisa, são os exemplos. Então a família pode falar, pode dar sermão, pode explicar, pode relatar, mas se o que ela vê no dia a dia dela não é isso que está sendo dito, sabe, o discurso não corresponde à prática, né, se ela não tem esses modelos na família, na sociedade, nos meios em que ela frequenta, realmente isso pode interferir fortemente na formação da personalidade dela. E até na reação que ela tem a certas situações. Então, é importante que a família esteja presente para dar esse exemplo adequado e também observar os meios de convívio dessa criança. Então, o ideal é que a família consiga, de certa forma, acompanhar, por exemplo, a vivência escolar da criança, para saber se essa vivência escolar é adequada ou não, porque se a vivência escolar, por mais que os professores se esforcem, mas está num ambiente, com outras crianças e outros jovens que têm realmente uma vivência muito distinta da família e tem traços de personalidade que não são adequados, ela vai acabar adquirindo isso na formação dela, porque ela passa tanto tempo na escola quanto com a família. Então é necessário esse tipo de acompanhamento, tanto no meio familiar quanto no meio de sociedade onde a criança vive. E todos esses fatores que eu falei, né, que é a negligência, o abuso, a violência, a insegurança, né, a falta de um ambiente social de exemplo, isso vai acabar interferindo na modelagem da empatia, do autocontrole, da capacidade de confiar ou não nas pessoas. Então pode ser o tipo de pessoa que vive desconfiando das pessoas, a regulação emocional, a pessoa, né, não consegue se controlar emocionalmente diante de certas circunstâncias. Então, todo o ambiente externo ajuda a moldar essas características. Então, assim, para resumir, a gente pode dizer que, na verdade, o que se rotula em termos morais ou de sociedade como mau caráter, na verdade, é um conjunto de características que a ciência determina como sendo, predispostas na pessoa, mas que ela, com a criação e com a formação, ela pode ou não ressaltar. Que aí entra a impulsividade, né, que é a capacidade dela, conter ou não os instintos emocionais dela. Então, se ela sente raiva, ela vai, transformar essa raiva num soco ou ela vai transformar essa raiva em algo que ela vai refletir, vai analisar e vai tentar lidar com isso, né. A falta de empatia, que seria a incapacidade dela, analisar o sentimento alheio, analisar o que os outros estão sentindo e se compadecer com isso, né, de se colocar no lugar do outro, como que esse outro está sentindo mediante aquela situação, né, o que essa pessoa está sentindo, como ela está se portando. A manipulação, né, aquele comportamento de manipular os outros, de fazer o que quer dos outros. A crueldade instrumental, que é quando a pessoa faz alguma coisa para obter um resultado que ela quer, mesmo que essa coisa não seja muito moral, né. Então ela faz uso das pessoas como objetos, das situações, manipula tudo para isso gerar um outro resultado de interesse dela. Isso é uma característica também que acaba surgindo nessas pessoas. A transgressão consciente, que é quando a pessoa conscientemente ela sabe que ela está transgredindo uma regra de sociedade ou está transgredindo um comportamento social importante, mas que ela faz isso de forma consciente, né, ela faz com um objetivo maior, ela faz porque ela quer. E isso realmente reflete, né, e gera esse tipo de caráter que se rotula como mau caráter. O narcisismo extremo, que é aquela característica quando a pessoa se coloca no centro do universo e tudo tem que girar em torno dela. Ninguém pode,
ter a vontade agradada, e sim ela. É quando todos precisam trabalhar para o bem-estar dela, quando o bem-estar dela é mais importante que o de todas as pessoas, né. Esse narcisismo extremo também, se apresenta na sociedade como um traço de mau caráter. E a insensibilidade emocional, é quando a pessoa tanto faz como tanto fez, né, então não importa se ela está num ambiente emocional, todos estão se emocionando ou não, ela parece insensível àquilo, ela tem dificuldade em se emocionar. Então, isso são características científicas que são tidas como mau caráter, para resumir isso tudo, né. Agora, muita gente confunde o mau caratismo com a psicopatia. E eles podem estar juntos ou não. Então, muitas pessoas tidas como mau caráteres, elas são psicopatas, de fato, são pessoas que nasceram com aquelas características de psicopatas, nasceram com estruturas cerebrais operando com a característica psicopata e não vão ter reversão no correr da vida, né, elas podem, num esforço extremo, ter algum mecanismo de contenção, mas, a qualquer momento isso pode desandar, ela pode disparar o comportamento psicopata. Então, aí já é uma pessoa que nasce fadada a não ter tanta interferência do meio, né, porque um psicopata quando ele nasce psicopata, cresce psicopata e morre psicopata. Então, não vai ser o meio carinhoso, o meio amoroso que vai fazer ele deixar de ser psicopata, né, uma vez psicopata, sempre psicopata. Quem quiser mais detalhes sobre o comportamento psicopata e sociopata, eu já fiz episódios sobre isso. É só buscar aí na rede que você vai, ter mais informações. Então, assim, a partir do momento que um psicopata é uma pessoa cruel, é uma pessoa que usa os outros para o seu benefício, é uma pessoa maliciosa, é uma pessoa articulada, né, que articula maliciosamente o mal dos outros em benefício próprio, uma pessoa psicopata é sim tida como um mau caráter. Agora, nem toda pessoa tida como mau caráter é um psicopata, né. Em geral, todos os psicopatas as pessoas definem como mau caráteres, mas nem todo mau caráter de fato é um psicopata, porque muitas pessoas rotuladas como mau caráteres podem até apresentar comportamentos cruéis, manipuladores, como eu falei, mas não quer dizer que isso seja, uma característica irreversível, né, que seja uma característica neurobiológica que funciona daquele jeito que não vai mudar, como no caso dos psicopatas. Não é bem assim. Muitas pessoas possuem uma tendência, mas o meio onde elas cresceram e se desenvolveram as tornou mau caráter, que se diz, mas não significa que elas estão fadadas ao resto da vida a isso. Então, assim, é um papo aqui que vai longe, né, tem muitos detalhes, eu falei bem por alto que a gente tem estruturas que podem sim nos dispor a ter um caráter mais duvidoso, que se chama, né, mas, isso não é determinante, né, então, muito do que a gente vai ser, ou do que a gente é, ou da forma como se a gente se apresenta, é determinado pela nossa vontade, pelo nosso querer, né, eu sempre volto nessa tecla. Eu diria que a maior de todas as capacidades humanas é a vontade e é o querer, né, essas 2 coisas. Por quê? Porque por mais que a pessoa nasça com certas tendências, com certas inclinações, e por mais que as pessoas tenham sido criadas num ambiente hostil, essas pessoas elas vão poder reverter isso. Elas vão poder se conter e, se condicionar a agir de outra forma com as outras pessoas. Agora, para isso, deve haver um movimento de vontade, né, de querer. Ninguém vai fazer essa contenção, ninguém vai fazer esse condicionamento, ninguém vai conseguir trabalhar isso sem querer, sem ter a vontade, sem se mover fortemente a isso, né. A característica, eh, que está lá, né, que se foi forjada no desenvolvimento e na criação da pessoa,
se torna um condicionamento. A pessoa é condicionada a agir daquela forma através da sua criação. Ela foi criada a vida inteira para agir daquela forma, né? Recebendo estímulos que estimularam áreas do cérebro a agir daquela forma. Mas isso não faz com que ela deixe de ter o senso crítico ou o raciocínio. Então, assim, se a pessoa se mover a isso e fizer uma autoanálise, pera lá, eu estou sendo cruel com as outras pessoas, eu estou sendo mal educado, eu estou sendo, sabe, antissocial. Isso, essa percepção ela vai conseguir ter. Ela sabe que ela está sendo antissocial, ela sabe que ela não está sendo a melhor das pessoas. E ela pode sim fazer movimentos para mudar isso. Da mesma forma, por exemplo, que a pessoa se percebe, olha, estou acima do peso. E ela tem que se condicionar a se alimentar melhor e fazer exercícios. Ok, ela vai conseguir fazer exercício e vai conseguir se alimentar. Mas numa boa parte das pessoas isso é muito difícil. É um condicionamento que não é simples. A pessoa tem que se recondicionar a ter hábitos diferenciados. E da mesma forma funciona no comportamento. Ela passou a vida inteira, cresceu num certo ambiente, cresceu com certo desenvolvimento. Vai ser muito mais natural e muito mais instintivo para ela agir daquela forma. É possível ela mudar? Sim. Mas ela vai ter que se condicionar, manter uma disciplina, se auto-observar, ter um policiamento próprio e se conter e se criar hábitos diferenciados e se condicionar a isso, né? Então, é importante que se faça bem essa diferença, né? Daquele mau caráter psicopata, que esse dificilmente vai ter jeito, porque por mais que ele seja cruel e saiba que ele está sendo cruel, ele vai querer continuar sendo cruel. Ele vai querer continuar maltratando os outros. O psicopata ele vai querer, sabendo que ele está sendo cruel, sabendo que ele está fazendo os outros sofrerem, mas ele não se abala com isso. Eu estou fazendo ele sofrer e eu quero isso. Ponto. Esse é o comportamento do psicopata. Então, esse não vai ter jeito. Mas aquele mau caráter que se condicionou a isso, que cresceu num ambiente hostil, que cresceu recebendo esses estímulos, ele sim vai poder ser uma pessoa melhor. Agora, para isso, é necessário que as pessoas façam uma avaliação, que parem, reflitam, que observem o seu comportamento e que queiram de fato mudar. E quando eu falo aqui de um mau caráter, muitas vezes a gente se imagina logo aquele radical, né? Aquele cruel com todo mundo, mal educado com todo mundo. Mas será que a gente tem parado para observar o nosso dia e ver se realmente estamos lidando com as outras pessoas como gostaríamos que lidassem conosco? Né? Será que a gente não eleva a voz para alguém ou fala grosseiramente com alguém? Coisas que a gente não gostaria que falasse com a gente, né, por um hábito, por um condicionamento, por um jeito, e fala, não, esse é meu jeito. Cara, mas será que isso é bom? É o seu jeito, mas não significa que você não possa mudar esse jeito, né? Nosso cérebro é plástico, nosso cérebro é condicionável, eu já falei muito sobre isso. E a menos que você seja um psicopata, você sempre vai ter a possibilidade de melhorar enquanto ser humano. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica, Intervenção e Neuropediatria. Neste episódio, eu falei sobre o cérebro mau caráter. Ajude a manter o projeto vivo, compartilhe esse episódio e outros e o canal com seus amigos, colegas de trabalho em suas redes sociais. E eu te espero aqui no próximo episódio com mais informações sobre as neurociências. Até lá!